Vamos falar agora de um esporte. Ontem foi o dia do esportista amador, né? E é um dos esportes que mais cresce, talvez o mais praticado depois do futsal aqui no Brasil, que é a corrida de rua. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio CBN com o Dr. Pedro Jaqueto, que é ortopedista do Hospital PUC Campinas. Dr. Pedro, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Guarizo, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar elucidar aqui algumas questões para os nossos ouvintes. Primeira, todo mundo pode correr, desde que faça um exame antes? A parte cardiovascular do paciente é muito importante, né? A corrida é um exercício que exige a função cardiorrespiratória do paciente precisa estar muito bem preparada para isso, né? Se for um paciente que ele é um paciente novo, nunca teve nenhuma queixa cardiovascular, ele pode começar a correr, claro. E óbvio que se tiver alguma queixa, esse paciente deve buscar algum médico para tentar fazer algum diagnóstico que possa vir a correlacionar com alguma disfunção cardiorrespiratória. Doutor, e aí a gente fala dos benefícios da atividade física, porém a corrida, ela desgasta, tem muito impacto no joelho, na planta do pé, né? Queria que nessa parte, né, ortopédica, quais cuidados as pessoas que vão correr devem tomar? Vamos lá, uma das partes mais estudadas nos últimos 40 anos aí foram em relação à qualidade do tênis usado tanto na prática da caminhada quanto na prática da corrida, né? E o que a gente sabe hoje, se for estudar nesse ponto? Que o tênis melhor escolhido para você tem que ser baseado no seu conforto, tá? Então, antigamente a gente fazia aquela baropodometria, via como era o pé do paciente, se era um pé pronado, se era um pé supinado ou um pé neutro, e a gente indicava o tênis que correlacionava esse tipo de deformidade no pé dele, tá? E com 40 anos de estudo, a gente não conseguiu correlacionar diretamente se tem algum tipo de lesão com esse formato do pé ou com o uso do tênis. Por exemplo, um pé pronado, um tênis pronado teria menos lesão, um pé supinado com um tênis para pé supinado teria menos lesão e vice-versa, tá? A gente não conseguiu chegar num consenso. Então, a escolha do tênis hoje ela deve ser puramente baseada no seu conforto. Ah, interessante isso, porque cada pessoa tem a própria passada, né? Não tem uma técnica de treinamento que vai fazer que a pessoa mude a passada dela para a corrida, né? Perfeito. A corrida ela tem 3 tipos de toque, né? Do retropé, médio pé e do antepé. A maioria dos corredores profissionais usa essa corrida do retropé, tá? Não que isso tenha uma relação muito grande com o desempenho, também não foi nada provado com anos de estudo, tá? Mas o que foi comprovado é que você não deve mudar o seu tipo de corrida para evitar lesões. Você só vai mudar o seu tipo de corrida se você tiver alguma lesão associada a esse tipo de corrida que você está fazendo, esse tipo de pisada. O tênis, ele diminui, a gente está falando do pé, mas o impacto no joelho também. Ele diminui, ele tendo o amortecimento ideal, ele acaba evitando que a pessoa tenha lesão, ou isso pode acontecer porque, por exemplo, né, no jogo de futebol, às vezes o jogador ele tem até muita gente não sabe da diferença da lesão e da contusão, né? Às vezes o jogador, por exemplo, tem uma lesão muscular, ou ele torce o joelho, né? Tem uma lesão de joelho, ou tem a contusão que vem de uma pancada, né? Muito provavelmente. Na corrida, isso pode acontecer também, independentemente de todos os cuidados. A gente hoje leva em consideração não o tênis para evitar esses tipos de lesão, tá? Então, basicamente, as eficiências metabólica, cardiovascular, da biomecânica, do treino do paciente e da eficiência neuromuscular é que vão ditar essa incidência de lesão ou não lesão. O tênis entra num papel secundário aí. E ele teria realmente só essa questão da escolha do tênis ser baseado apenas no conforto, não para evitar a lesão. Tá certo. Deixa eu colocar no papo também. Ela vem como assessora do Dr. Pedro, porém ela é uma atleta. Quem segue nas redes sociais, a Crislaine Gava não perde uma corrida de rua. Ô Cris, então você está à vontade para falar desse assunto aqui com a gente, né? Boa tarde, em primeiro lugar, seja bem-vinda. E quais são os cuidados que você, como atleta amadora, toma, né, para participar de tantas corridas? Boa tarde, obrigada pelo convite. Guariz, eu amo corrida, né? Eu falo que é o bichinho que morde a gente e nunca passa, né?
Então, mas os cuidados sempre tá passando pelo ortopedista, né? Adoro fazer as minhas caminhadas e corridas, como você falou, nas redes sociais, às 5 da manhã. Meu Deus do céu. Já fiz a 21K, então, assim, é algo que é muito gratificante. Eu não quero pódio, eu só quero chegar, né? E completar, né, a corrida. Então, é uma delícia esse esporte aí. E tem muita dor? Como é que é? Não, é muito tranquilo, porque eu faço fortalecimento, né? Tanto para o joelho, então, para toda a musculatura, então assim, é mais tranquilo. É uma coisa que é apaixonante. Doutor Pedro, e às vezes você recebe alguns pacientes que se queixam da dor, mas talvez seja uma coisa mais muscular do que desgaste em joelho, no pé. É mais para esse lado do muscular mesmo, ou porque a prática do exercício, se não for correto, acaba desgastando também? Exatamente. Então, aquilo que a gente disse antes, existem as eficiências que tem que ser levada mais em consideração do que o próprio tênis para a gente evitar essas lesões. A Cris acabou de citar aqui o fortalecimento. Então, a gente precisa ter um fortalecimento adequado para a gente praticar uma corrida. A músculo ajuda a absorver o impacto. E quanto mais músculo você vai ter nessa região, obviamente tem que ser alguma coisa ao nível de um corredor, mais absorção de impacto você vai ter e essa carga não vai muito para o joelho, tá? O que a gente tem que tomar bastante cuidado é com a quantidade de corrida que a gente inicia essa prática. Então, eu pego bastante no consultório o paciente que acabou de começar a correr, começa a correr 10 km por dia. Existem lesões sérias que podem ser desencadeadas a partir disso, tá? Existem algumas fraturas por estresse que podem acontecer no joelho, na tíbia, no pé. Então, sempre que for começar uma caminhada, começar progressivamente, aumentando devagarzinho, para que o corpo vá acostumando também com essa sobrecarga. Ô Cris, e agora a gente não falando da questão dos joelhos ou do pé, que você talvez não tenha tanta dor assim, mas a questão de você fazer um aquecimento, né? Porque se não alongar, aí acaba complicando bastante, né? E tem o alongamento antes e o alongamento depois, né? Dessa rotina que eu queria que você falasse, né? Não só quando participa de prova, mas quando você treina também, né? Sim, isso é muito importante, né? Como você está falando, Guariz, é a questão de, antes de começar a sair correndo, a gente tem que aquecer. Então, eu sempre começo por uma caminhada. Então, o pessoal fala, mas você marca, a gente pode usar aquela questão dos postes, né? 3 postes, a gente caminha, 3 corre. Então, aí vai aquecendo até o corpo estar aquecido para a gente seguir na corrida sem parar. Então, tem sempre também junto com a questão do alongamento. Então, isso é muito importante, isso evita muita lesão, doutor Pedro, porque o corpo tem que acostumar, né? Para que o atleta tenha. E outra coisa, não vai só fazer a corrida, ele tem que se preparar, ele tem que treinar, para que não só os músculos, mas os ossos também estejam prontos, né? Com certeza. Esse treinamento, obviamente, vai preparando aos poucos ali o nosso corpo, tanto a parte cardiorrespiratória, quanto a parte da biomecânica. O osso ele começa a ter uma absorção maior de cálcio para deixar aquele osso um pouco mais adequado para suportar as sobrecargas que podem ter eventualmente no joelho, tornozelo e assim por diante. E a questão também que a Cris citou, né? Começar com a caminhada também para o corpo ir acostumando. O nosso corpo não é um carro que já pode sair na velocidade máxima, né? Perfeito. Em relação ao alongamento, também não há evidências científicas que o alongamento diminuiria o número de lesões. O que há de evidência científica é que o aquecimento diminuiria esse número de lesões. Então, pode fazer o alongamento sem problema nenhum, mas o que está indicado realmente com respaldo científico é o nosso aquecimento. O aquecimento, sem dúvida, tem que ser feito. E para a gente encerrar, né, Crislaine Gava, temos então no PUC 3D uma corrida de rua. Exatamente. Nós temos um evento agora, 24, 25 e 26 de novembro, PUC 3D, que são 3 dias. O Hospital PUC Campinas mais a PUC Campinas está realizando com a organização da Noblu, que a gente tem a corrida de rua, que é a primeira corrida de rua no domingo, 7 horas da manhã.
Eu vou acompanhar de lá pelo News Truck, né? Porque... Mas tá convidado a correr com a gente. Olha, Cris, se eu não fosse trabalhar, quem sabe, né? Mas tem a caminhada também, podemos aquecer. Eu tenho que me livrar de um vício muito ruim que me impede de correr, mas um dia ainda vou lá, porque eu adoro assistir corrida de rua, sabe? Sim. A São Silvestre, por exemplo, não perco uma. A Corrida Integração, assisti também a transmissão do Júlio Nascimento aqui na IPTV. Então eu adoro a corrida de rua, mas eu ainda preciso ter coragem para começar. Primeiro é largar essa porcaria, né? Que não aconselho ninguém. Mas... E também tem isso, né, doutor Pedro? A pessoa tem que ter atividade aeróbica certa, né? Quem é fumante, por exemplo, tabagista, se for correr, vai sofrer muito, né? O tabagismo aumenta muito o risco cardiovascular, né? E obviamente a gente sabe que a corrida é uma atividade que o desempenho cardiorrespiratório é bastante solicitado. E geralmente num tabagista, esse sistema cardiorrespiratório está um pouco defasado, né? Então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado. Claro que não é a sua especialidade, né? Que é a ortopedia, mas tem algum tempo, assim, por exemplo, se a pessoa parar de fumar para poder começar a fazer uma corrida, vai aos poucos, como é que faz? Não tem uma hora certa para você parar de fumar e iniciar a corrida, né? Existem vários pacientes que começaram a correr fumando e viram que quanto menos fumava, melhor seu desempenho ia se tornando. Isso foi estimulando o paciente a parar de fumar, obviamente seu desempenho foi melhorando bastante, e hoje são ex-fumantes. Ótimo. Dr. Pedro Jaqueto é ortopedista, né? E adorei as dicas aí para quem está correndo. Nada cientificamente é feito, provado ainda, né, nas questões que você trouxe aqui, mas é melhor prevenir do que remediar, né, sempre, né? Com certeza, prevenir é sempre melhor do que remediar. A Crislaine, por exemplo, vai muito no seu consultório? Não, né, porque ela já faz tudo certinho, né? Exatamente, a Cris é uma excelente paciente. Às vezes manda uma mensaginha ali perguntando algumas coisinhas, mas... Não dá trabalho. Não dá trabalho. Crislaine Gava, jornalista, corredora... Não sei se eu posso chamar de amadora. Sim. Amadora porque não se preocupa com a medalha, né? Só com a distância mesmo, né? Exato. Obrigado pela participação com a gente aqui no Estúdio CBN. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. E só reforçando que as nossas inscrições vão até dia 20 agora de novembro pelo site da Nublu. Nublu. Ok. Muito obrigado, Crislaine. Muito obrigado, doutor Pedro. Vamos para o intervalo, 2h56.